Fala Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra. E eu, Michele Gregório. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar das nossas moradias aqui em Portugal. Chega aí, vinheta! Vamos começar mais esse vídeo com aquele início básico. Já é inscrito no canal? Não? Você não sabe o que está perdendo, rapaz. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, comente, cornete, dê sugestões, inclusive muito em breve vem vídeos aí com sugestões de vocês que tanto nos ajudam. E aqui embaixo também está passando o nosso Instagram para vocês interagir conosco por lá. Muito obrigado pela moral de sempre. Bom, pessoal, nós vamos falar os lugares que nós moramos até aqui, mas eu quero começar esse vídeo falando que nós, imigrantes, normalmente fazemos, assim. Então, nós não criamos raízes assim que chegamos. Literalmente somos imigrantes, né? Migramos toda hora de lugar. Exatamente. Então é muito comum se ver imigrantes que se mudam a cada 2 meses, a cada 6 meses. Isso não é errado. Se mudam por questões de melhoras, questão de localidade, questão de arrendamento, que encontra mais barato, ou da parte estrutural. Então é muito comum que ocorram essas mudanças em um curto espaço de tempo, né? Então, no nosso caso não foi bem assim. Nós vamos explicar um pouquinho aqui dos lugares que nós ficamos. Até por isso gostamos de frisar muito bem. Quando passamos uma informação para vocês, justamente para tentar deixar um alerta sobre quem precisa imigrar. E quando passamos as nossas experiências, falamos experiências de Michele e Renan, Renan e Michele. Para não falar, eles se mudaram um pouco, então eu também não preciso me mudar pouco. Não sabe. Você não sabe se vai pegar um arrendamento mais barato, uma casa mais estruturada, um local melhor, né, de um fácil acesso. Então tudo isso pesa no planejamento de cada um. É isso. Nossa ideia inicial não foi quarto. Nós não pensávamos em quarto para morar. Mas falando bem do início, vamos lá. Nós ficamos em Aveiro, como nós já falamos. Ficamos 7 dias no hotel maravilhoso, bem localizado. Viemos no Porto. Aqui no Porto nós também já falamos, ficamos um dia na casa dessa nossa amiga. E aí fomos à caça do nosso arrendamento mesmo. Então a nossa ideia inicial não era quarto em casa compartilhada. Nós não queríamos, até porque, como nós falamos, pra época, né? Nós viemos com dinheiro legal, assim, pra achar o lugar nosso, mesmo que seja pequeno, mas seria nosso, né? Só nosso, sem compartilhar. Mas a gente também veio aberto e sem preconceito a esse ponto. Nós só vamos ficar se for quarto nosso, se for casa própria, casa nossa, né? Sem compartilhar. Então, nós não viemos, como que eu posso dizer, moldados, assim, para isso. Nós estávamos dispostos a que aparecesse. Então, o nosso primeiro lugar foi um quarto numa casa compartilhada. Exatamente. Era um local muito tranquilo, boa localização aqui no Porto, é conhecido como Boa Vista, né? Um local que muita gente procura casa para arrendar, até mesmo para comprar. O quarto era muito bom, espaçoso, tinha uma vista maravilhosa, a cozinha muito bem estruturada, tinha máquina de lavar, local, máquina área para estender roupa. Exatamente, máquina de lavar roupa, área para estender roupa. Então era muito bem estruturado, o banheiro grande, muito bom. Só que tinha uma grande questão justamente do banheiro, né? Por ser compartilhado, quando dava aquela vontade legal e tinha alguém no banheiro, não tinha jeito, você tinha que esperar. E era um banheiro para cerca de 6, 8 quartos. Tinham 2 banheiros, só que um era de mulher e um de homem. E aí, no caso, não tinha jeito, né? Tinha que esperar. Porque a cozinha compartilhada pra gente não teria problema. A gente cozinhava qualquer hora que fosse. E tem uma grande questão que no período que ficamos no quarto, a gente ainda não estava trabalhando. Então, normalmente, quando a gente
iria fazer o nosso almoço, não tinha ninguém na cozinha. Então a gente fazia o nosso almoço, a gente sentava na própria cozinha, que a gente tinha a opção de pegar a nossa comida e ir pro quarto, comer lá. Então a gente sentava na cozinha, comia tranquilamente. Não foi o problema da cozinha, foi justamente o problema do banheiro. Isso aí deixou a gente um pouquinho triste, né? Também a gente fez um contrato de apenas 10 dias, porque a proprietária já tinha um acordo com uma outra pessoa que iria chegar depois desses 10 dias e iria ficar no quarto. Porém, a gente não ficou esses 10 dias no quarto. A famosa oportunidade de mercado, né? A gente continuou procurando um espaço só nosso e em 3 dias da gente no quarto, graças a Deus, a gente conseguiu achar um T0. Que era pequeno, a gente sempre compara, né? Um T0, se for fazer uma comparação aí com o Brasil, é como se fosse uma kitnet, mas era um espacinho bem confortável, né? Bem aconchegante para nós dois, um banheiro muito legal. Ali a sala era o quarto, né? Que tinha a televisão, a cama, né? Um guarda-roupa, a cozinha pequena também, né? Mas para um começo foi bem aconchegante esse deserto. Foi o lugar dos sonhos, assim, pra gente, porque era só nosso. E... bem localizado a beça. Gente, a melhor localização possível, assim, era muito bem localizado para transporte, para tudo. Como nós falamos, né? Nós priorizamos muito a localização porque nós não temos carteira de motorista. Então a localização era excelente e o máximo que a gente podia fazer de lá era o contrato de 1 ano. Mas, e nós fizemos esse contrato de 1 ano, nós ficamos lá 1 ano, foi maravilhoso, passamos Natal, aniversários, tudo lá, então foi muito bom. E um T0, para nós dois, supria. Só nós dois, sem filhos e, enfim, era só nosso, tinha nossa porta, nossa cozinha, só que a gente sempre quer melhorar. E nós nos mudamos recentemente, mas qual foi o ponto principal da gente se mudar de lá? Lá a nossa geladeira era pequena, igual um frigobar, um pouquinho maior de um frigobar, igual no Brasil, e nós não tínhamos forno. A gente passou 1 ano com geladeira pequena, sem poder fazer compra de mês, bastante compra, a gente não tinha freezer, né? Então foi muito difícil e também não tínhamos forno, então nós pensamos nisso. Vamos nos mudar para um lugar que tem uma estrutura um pouco melhor. E aí nós viemos para cá, onde nós moramos agora. Verdade. A compra de mês, por exemplo, arroz, feijão, farinha, tudo isso a gente poderia comprar sem problemas. A gente não precisa colocar na geladeira, né? Mas aí uma carne, frutas, era muito semanal. Porque o freezer, inclusive o próprio proprietário falava, o freezer não gela muito porque ele não tem uma vedação, né? Então a gente não podia deixar a carne muito tempo. A gente perdeu alguns alimentos justamente por conta de acabar se estragando. E a gente pensa nesse passo à frente, né? E mais uma vez eu volto a falar a expressão oportunidade de mercado. Como a gente falou nos vídeos anteriores, a nossa amiga que nós dormimos a primeira noite no Porto, na casa dela, ela acabou se mudando para Bragança, né, uma cidade na divisa da Espanha, e ela fez um acordo para comprar a casa atual que estamos, né? E aí ela começou a oferecer a casa para a gente. No primeiro momento a gente disse que não, porque para a gente assumir de fato a casa como um todo pelo valor que ela pedia ia ser um pouco difícil. E aí ela teve a ideia de repartir a casa, né? Repartir os quartos. Aqui é um T2 mais 1, 2 quartos grandes e um menorzinho, né? 2 banheiros. 2 banheiros. E aí ela falou, olha só, se vocês quiserem o quarto de casal, que é o maior quarto que tem, com banheiro que ficaria só para vocês, tem como eu passar isso para vocês, um valor que a gente ia pagar menos do que a gente pagava no T0, aquele plim-plim, o olho brilha e fala, opa... A localização também é excelente. Muito boa. Excelente. E tem o que nos faltava lá no nosso T0. Graças. Um forno muito bom, geladeira grande, também de máquina de lavar.
congelar. O problema que a gente tinha de congelar os alimentos, quando a gente botou 1 hora depois foi ver no freezer, já estava congelado, né? E o forno, olha, a gente nunca sentiu tanto prazer de comer uma comida assada, né? Normalmente no Brasil tem aquela questão, fez um peixe assado, por que não fez frito? E não sei o que. Aqui a gente já começou a fazer muita coisa assada, foi uma melhora muito grande. Então por isso, pessoal, foi esse motivo de resolvermos nos mudar, porque senão, talvez não tivesse aparecido essa oportunidade de estar nessa casa atual, a gente ainda estaria no T0, e inclusive a gente já tinha feito um acordo, ia pagar 60 euros a mais do valor que a gente pagava, para permanecer lá, já estava tudo acertado com o proprietário, mas eu deixei muito claro a ele, olha, até tal dia eu te dou uma resposta. E aí a resposta que eu acabei dando para ele foi, conseguimos outro lugar, pode arrendar aí, o T0 já pode anunciar, e foi o que aconteceu, foi uma oportunidade, senão a gente teria morado até menos lugares, né? Apenas 3 lugares até hoje, sendo que um quarto 3 dias, um hotel que era normal, a gente ficou uma semana porque foi o período que nós fizemos o acordo. Então tem muitos imigrantes que acabam migrando a toda hora, buscando melhorias, buscando valores menores, buscando estrutura melhor, mas no nosso caso a gente conseguiu, vamos dizer, ir sempre no certo, né? Procurar estruturas boas, procurar locais bem adequados para ter essa melhoria em nossas vidas, né? É isso. É errado você ficar no mesmo lugar durante 10 anos? Ou se mudar a cada mês? Não. É o que eu já falei em alguns outros vídeos. Viva o que é melhor para você e seu planejamento. Então, se o seu planejamento da sua família for, nós vamos ficar num quarto por 2 anos para economizar? Glória, seja abençoado por isso, entendeu? Verdade. Então, essa foi a nossa experiência e nós quisemos passar para vocês que até hoje nós já moramos em 3 lugares oficialmente. Por enquanto estamos aqui e mais para frente, qualquer atualização a gente vem em conta também. Valeu, galera. Até a próxima e o pós-crédito tá vindo aí. Tchau, tchau. Inclusive, o Parlamento Português aprovou agora, dia 25 de novembro, uma lei que proíbe, inibe aos proprietários de pedirem mais do que 2 calções ou 2 rendas. O limite agora são 2 rendas ou 2 calções. Isso vai funcionar na prática? A gente não sabe. Mas possivelmente não.